Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. O sol se punha atrás das colinas, projetando longas sombras sobre a pequena fazenda de Jackson, um fazendeiro respeitado, porém modesto. Conhecido em todo o condado por sua seriedade e força silenciosa. Naquele dia ele havia sido contratado para uma tarefa que jamais imaginara: enterrar uma mulher em um terreno isolado na orla da floresta. Jackson, um homem negro na casa dos 50, cavava a sepultura em silêncio, o som constante da paz se misturando ao canto dos pássaros que retornavam aos seus ninhos. Ele sabia o que estava fazendo, duro, honesto, sem questionamentos. Mas uma estranha tensão pairava no ar, como se o próprio vento estivesse prendendo a respiração. Quando a mulher foi colocada em frente à sepultura, envolta em um lençol branco velho, Jackson deu um passo à frente para verificar se ela estava bem morta. Mas no instante em que colocou a mão no lençol para se certificar de que ela não respirava mais, seus dedos encontraram um leve movimento. Seu coração parou. Seus olhos se arregalaram. A mulher abriu os olhos lentamente. Quem é você? Ela murmurou com uma voz fraca, rouca de terra e medo. Jackson deu um passo para trás, a pá caindo a seus pés com um baque surdo. Choque e descrença o invadiram. Ele sabia que precisava agir rápido, mas estava paralisado. Como uma mulher que ele pensava estar morta ainda podia estar respirando? Quem ousara orquestrar tal coisa? A mulher, por sua vez, olhou para ele com uma intensidade tingida de medo e desafio. Naquele silêncio pesado, um laço inesperado se formou, duas vidas prestes a mudar para sempre. Jackson, o homem simples confrontado com a injustiça e o perigo, e essa mulher misteriosa cujo destino acabará de atingi-lo em cheio. O agricultor então compreendeu que o que ele pensava ser uma tarefa simples se transformaria em uma provação que o levaria ao limite, revelando segredos que ninguém no vale jamais teria imaginado. Jackson permaneceu paralisado, as mãos ainda cobertas de terra fresca, incapaz de compreender o que acabará de presenciar. A mulher, ofegante, sentava-se delicadamente na sepultura, os olhos escuros repletos de pânico e total desafio. Seu rosto pálido porém resoluto, o encarava como se tentasse ler sua alma. Por quê? Por que estou aqui? Murmurou ela com a voz trêmula mas determinada. Jackson finalmente respirou fundo. Eu não sei. Fui contratado para te enterrar. Eu pensei que você estivesse morta. Sua voz falhou no final, incapaz de pronunciar a palavra viva. A mulher balançou a cabeça, chocada e furiosa. Morta? Eu não estou morta. Quem você pensa que é para fazer isso comigo? Jackson sentiu a raiva crescer, não contra ela, mas contra o mundo que o colocará nessa situação. Estou apenas cumprindo ordens. Não sei quem fez isso com você. Ela estudou o rosto dele, hesitante. Havia algo sincero em seus olhos, algo que dizia que ele não era o inimigo. Depois de alguns segundos que pareceram durar uma eternidade, ela sussurrou: então, você vai me ajudar? Jackson assentiu lentamente. Abaixou-se e estendeu a mão, puxando o ar para fora da sepultura. Seus músculos ardiam, sua mente trabalhava a mil, olhou em volta, ninguém. A floresta parecia silenciosa, como se prendesse a respiração. Assim que se levantou, a mulher enxugou o rosto, que estava coberto de sujeira e lágrimas. Meu nome é Angela, disse ela, com a respiração trêmula. Eles queriam me matar, porque eu sabia de alguma coisa. Jackson sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Algo, o quê? Ela não respondeu imediatamente, olhando nervosamente ao redor. Não posso falar sobre isso aqui. Eles estão me espionando. Sua voz falhou. Você precisa me tirar deste vale agora, antes que eles voltem. Jackson olhou para a estrada empoeirada que saía da floresta. Era arriscado. Muito arriscado. Mas ele não tinha escolha. Seu instinto gritava que sua vida e a dela agora estavam entrelaçadas. Tudo bem, disse ele finalmente. Mas você precisa confiar em mim. E rápido. Angela o seguiu, ainda tremendo, enquanto se afastavam para as sombras cada vez mais densas da noite. O vento aumentou como um aviso. Jackson sabia que aquilo era apenas o começo. Atrás deles, os segredos e as intenções assassinas daqueles que queriam enterrá-lo ainda persistiam, à espreita na escuridão. E no coração do fazendeiro uma decisão começava a se formar. Ele não deixaria ninguém machucar Angela, mesmo que isso significasse desafiar poderes muito maiores do que ele. A noite havia caído completamente e a floresta parecia maior e mais ameaçadora do que nunca. Cada estalo de um galho, cada farfalhar de uma folha fazia Angela pular, mas Jackson permanecia em silêncio, atento a tudo. Seus olhos aguçados, acostumados a ler os sinais da natureza, vasculhavam a escuridão em busca da menor ameaça.
Você precisa me dizer. Quem queria me matar? Disse ele suavemente, quebrando o silêncio. Angela balançou a cabeça. Eu não posso, ainda não. Eles têm olhos em todos os lugares. Eu trabalhava para uma empresa de dados confidenciais. Informações que algumas pessoas poderosas não queriam que fossem reveladas. Jackson sentiu a gravidade da situação o atingir. Não se tratava de um simples ato isolado de crueldade, mas de uma conspiração orquestrada por pessoas capazes de tudo. Pessoas perigosas. Caminharam em silêncio por uma velha estrada de terra que Jackson conhecia bem. Cada passo parecia aproximá-los do perigo, mas também da liberdade. Angela ainda tinha vestígios de terra nas roupas e no rosto, e Jackson a observava, admirado com a força que emanava dela apesar do medo. De repente, um ruído agudo soou atrás deles. Jackson congelou. Passos. Rápidos. Abafados pelas folhas secas. Esconda-se. Ele sussurrou. Arrastou Angela para trás de um velho tronco de árvore caído. Suas respirações se misturavam ao silêncio opressivo da floresta. Duas figuras surgiram na penumbra. Homens de terno escuro visivelmente armados. Jackson compreendeu que haviam sido enviados para terminar o que fora iniciado no vale. Não se mexa, sussurrou ele. Mas os homens já pareciam estar procurando por ele, vasculhando a floresta. Um deles parou quase onde estavam escondidos, ofegante. Jackson sentiu o coração disparar no peito. Então, num movimento rápido, ele agarrou Angela e começou a correr por entre os arbustos e raízes traiçoeiras. Angela gritou, mas Jackson não diminuiu o passo. Eles precisavam chegar à estrada antiga antes que seus perseguidores os alcançassem. Após vários minutos que pareceram uma eternidade, eles chegaram a uma velha ponte de madeira. Jackson parou por um instante, ofegante, e olhou para trás. As figuras haviam desaparecido. Mas ele sabia que era apenas uma pausa. Angela, com lágrimas nos olhos, olhou para ele com uma mistura de gratidão e medo. Obrigada por tudo, murmurou ela. Jackson balançou a cabeça. Não me agradeça ainda. Ainda não estamos fora de perigo. Eles querem silenciá-lo, e não vão parar por nada. Angela respirou fundo. Então, precisamos descobrir quem são eles e por quê, antes que seja tarde demais. Jackson assentiu com a cabeça. No fundo, ele sabia que o que começara como uma tarefa impossível em um vale isolado havia se transformado em uma batalha pela sobrevivência, e que cada escolha poderia ser decisiva. E pela primeira vez naquela noite ele sentiu que não era mais apenas um agricultor. Ele havia se tornado o protetor de um segredo que poderia mudar muitas vidas, inclusive a sua. Jackson e Angela encontraram refúgio em uma cabana velha e abandonada na orla da floresta. As tábuas rangiam sob seus pés e a poeira cobria tudo. Mas por ora, uma coisa era certa: ninguém poderia alcançá-los ali. Pelo menos, era o que esperavam. Angela sentou-se num banquinho velho e instável, o rosto ainda marcado pela sujeira e pelo medo. Eu preciso te contar tudo agora, disse ela com a voz trêmula, mas resoluta. Jackson ajoelhou-se ao lado dela, colocando uma mão reconfortante em seu ombro. Estou ouvindo. Ela respirou fundo e começou a falar. Eu trabalhava para uma empresa que lidava com dados altamente confidenciais, informações financeiras e políticas que nunca deveriam ter sido divulgadas. Descobri algo que poderia ter derrubado pessoas muito poderosas. Jackson franziu a testa. Pessoas poderosas? Quantas? Angela balançou a cabeça. Vários. Políticos, líderes empresariais, eles me consideraram uma ameaça. E para me silenciar, eles queriam me matar. Não foi um acidente. Não foi um crime passional. Foi um plano perfeito para garantir que ninguém jamais soubesse o que eu sabia. Jackson sentiu o sangue gelar. Tudo o que ele pensava saber sobre o mundo de repente pareceu insignificante diante dessa conspiração. E você diz que ainda tem provas? Perguntou ele em voz baixa. Angela assentiu com a cabeça. Sim, mas eles estão em um servidor seguro ao qual somente eles têm acesso. Se eu voltar para a cidade deles, estou morta, e se eu ficar aqui, serei caçada. Jackson respirou fundo. Tinha que haver uma solução. Ele era apenas um fazendeiro, mas sabia lutar, sobreviver e pensar rápido. Então vamos fazer um plano. Vamos garantir essas provas e depois, vamos expô-las. Angela olhou para ele, surpresa. Mas você sabe com quem estamos lidando. Eles têm homens por toda parte e informantes. Jackson esboçou um leve sorriso, com um brilho de determinação nos olhos. Eu sei. Mas eles nunca enfrentaram alguém que tem tudo a perder, e que não hesita em fazer qualquer coisa. Naquele instante, um som abafado ecoou de fora. Jackson e Angela congelaram, sem fôlego. Alguém estava batendo na cabana, lenta e metodicamente.
Jackson deu um passo à frente e espiou por uma fresta na madeira. Um homem de terno, figura conhecida por sua frieza, estava ali com um sorriso cruel nos lábios. Angela empalideceu. É ele, o homem que ordenou minha morte. Jackson murmurou, então é hora de retaliar. O vento soprava entre as árvores, trazendo consigo o presságio de um confronto inevitável. Pela primeira vez, Jackson compreendeu que a fuga era apenas o começo. A verdadeira batalha estava prestes a começar, e desta vez, não haveria espaço para erros. O vento uivava pela floresta enquanto Jackson e Angela se preparavam. A cabana abandonada não era mais um refúgio, mas uma fortaleza improvisada. Jackson encontrara um machado velho e enferrujado e algumas tábuas resistentes para barricar as janelas. Angela, apesar do medo, pegou o celular para tentar contatar um amigo de confiança, alguém que pudesse expor as provas que ela possuía. Ele vai tentar entrar, sussurrou Angela com as mãos tremendo. Jackson assentiu com a cabeça, o rosto sério. Sim, e quando ele entrar, vai descobrir que não vamos nos deixar intimidar. Logo em seguida, passos pesados ecoaram pela cabana. O homem de terno, aquele que ordenara a tentativa de assassinato, saiu das sombras. Seus homens o acompanhavam, silenciosos e ameaçadores. Jackson sentiu o coração disparar, mas não demonstrou nada. Fique atrás de mim, sussurrou para Angela. De repente, as janelas tremeram com os golpes repetidos dos homens. A porta cedeu e eles entraram na cabine. O ar ficou eletrizante, carregado de tensão. Angela, disse o homem com voz gélida, você deveria ter morrido. Mas agora, é tarde demais para voltar atrás. Angela recuou, mas Jackson se posicionou à sua frente, erguendo o machado. Não, você não a toca. Um silêncio pesado se seguiu, e então o confronto irrompeu. Jackson lutou bravamente e com habilidade, surpreendendo os agressores com sua força e determinação. Angela, vendo sua oportunidade, enviou uma mensagem pelo celular. Está tudo aqui. Envie para as autoridades. Pouco depois, sirenes soaram ao longe. Os cúmplices do homem haviam subestimado a eficácia de Angela e a rapidez da polícia. O homem de terno sentiu o pânico crescer dentro de si. Ele havia perdido o controle. Em poucos minutos a polícia chegou e cercou a cabana. Os homens foram presos, e o homem que tentara matar Angela foi detido. A verdade veio à tona rapidamente. O plano tinha como objetivo encobrir grandes crimes financeiros e políticos. E Angela tinha todas as provas necessárias para expor tudo. Jackson olhou para Angela, exausto, mas aliviado. Acabou, disse ele. Angela assentiu com a cabeça, o rosto marcado pelo cansaço, mas irradiando gratidão. Sim, e é graças a você. Você salvou minha vida, Jackson. Ele sorriu, um sorriso cansado, mas sincero. Nós nos salvamos mutuamente. O sol nasceu no dia seguinte, iluminando a floresta e os campos. O que começara como uma tarefa macabra, enterrar uma mulher viva, transformará-se numa batalha por justiça e verdade. Jackson e Angela, agora unidos pelo que haviam sofrido, sabiam que suas vidas jamais seriam as mesmas. Mas pelo menos haviam sobrevivido e triunfado. E no silêncio tranquilo do vale, um novo começo teve início, repleto de promessas e coragem.